São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-o, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Estamos reunidos para juntos guerrear. A batalha que travamos não é fácil de ganhar. Contamos com o auxílio de um grande protetor que vence as batalhas em nome do Senhor. São Miguel é o meu guardião. São Miguel é o meu protetor. São Miguel, estende tua mão pra me defender. São Miguel, nosso guardião. São Miguel, nosso protetor. São Miguel, estende tua mão pra nos proteger. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus vem lutar por mim? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus vem lutar por nós. Vem lutar por nós. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs. São Miguel, São Miguel, São Miguel, estende tua mão pra nos proteger. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus vem lutar por nós. Vem lutar por vem lutar por nós. Vem lutar por nós. Meus queridos filhos e filhas, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa live deste dia todo especial, início do mês de setembro, mês dedicado aos santos arcanjos. E hoje nós temos esta grande oportunidade, esta grande alegria
da parte de nosso Senhor, da parte do nosso Deus, de recebermos aqui este homem de Deus. Ele também é um acadêmico, ele também é um homem versado em muitos saberes, mas o que mais me encanta, além da sua inteligência, além da sua capacidade de nos transmitir as realidades mais complexas de um modo tão pedagógico e simples, o que mais me encanta, o que mais me faz querer tê-lo por perto como amigo, como mestre, mas também como filho, é a sua busca pela santidade, é a sua busca pelo céu, é a sua busca por ser um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus. Esse é o professor Leonardo Penitente, que poucas pessoas tiveram a oportunidade de acessar. Geralmente as pessoas o conhecem e acessam aquilo que academicamente falando ele produz, aquilo que academicamente falando ele é. E depois, antes de chamá-lo, eu vou fazer a apresentação aqui, como manda o script de toda boa live, quando a gente recebe um convidado tão importante. Mas o que eu queria que vocês se detessem nessa noite, nesta live, e eu já peço para você que você se programe, que você pegue papel, que você pegue caneta, que você fique bem atento, porque não vai ser só um bate-papo, eu tenho certeza, será uma aula para nós, né? Eu já estou aqui com as o meu material de anotação preparado, mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, o que eu desejo mesmo que vocês possam destacar naquilo que nós vamos ouvir, e que fique gravada esta característica do professor na vida e no coração de vocês, é justamente o fato dele ser um homem de Deus. Um homem de Deus. Um homem segundo o coração de nosso Senhor, que fala sobre a importância de termos uma vida coerente, de buscarmos com sinceridade e com verdade aquilo que nosso Senhor pediu para nós, aquilo que nosso Senhor espera de nós, que é justamente que a gente seja santo. Gente, e é tão bom. Eu particularmente não tive este grande privilégio. Tive muitos bons mestres na universidade, mas alguém que esteja dentro do ambiente acadêmico e que defenda com tanta verdade e que acredite tanto que ser santo é possível, eu não conheci ainda como o professor Leonardo Penitente. Então aproveitem bastante, aproveitem muito dele, no bom sentido, evidentemente, né, da palavra, mas vamos aprender, vamos mergulhar. Eu penso que esta quaresma de São Miguel está sendo especial para nós, porque nós não estamos única e exclusivamente presos, ficcionados, única e exclusivamente num formato, mas nós estamos tendo formação humana, nós estamos tendo formação doutrinal, nós estamos crescendo na nossa busca por Deus, no nosso contato com a palavra de Deus, na meditação diária que fazemos nos salmos antes de rezarmos as orações da quaresma. Então, graças a Deus, esse tem sido o diferencial da nossa quaresma, não é? Graças ao bom Deus, muitas pessoas estão fazendo quaresma, muitos padres estão promovendo isso. Isso é uma alegria, porque não era assim. Não era assim. Mas hoje, mais do que nunca, nós estamos tendo a oportunidade de vivermos e de termos uma quaresma completa, que nos ajudará, que nos auxiliará, sairmos desta experiência religiosa
destes dias de oração melhores. Porque o grande intuito de toda a prática espiritual é justamente esse. É fazer com que a gente cresça em santidade, é fazer com que a gente saia mais santo, com que a gente saia melhor do que quando nós começamos a realizar esta experiência. Que bom ter você aqui. Já vai dizendo aí o seu boa noite. E vamos agora compartilhar a live. Eu vou contatar aqui o professor penitente, dizer que nós já estamos ok. Para que ele possa, assim que possível, já ingressar para participar conosco da live. Então, eu vou copiar aqui o link. Mandem também para as pessoas que você ama. Mande para as pessoas que você deseja ver no céu. Mande para as pessoas que você deseja, gente. Porque hoje nós vamos tratar de um tema que não é um tema fácil. Como que nós vamos combater as forças do mal? Como nós vamos entender justamente esse grande universo espiritual? Como que nós vamos aprender com São Miguel a bem nos comportarmos e a bem combatermos as forças do mal que a todo instante tentam nos afastar da nossa grande meta, que é o céu. Então o professor já está aqui com a gente, pelo que ele me informou. Nós já vamos chamá-lo então, para que ele possa conduzir essa noite. Eu estou muito feliz, eu sou assim, gosto demais do professor Leonardo. Mas antes de chamá-lo, eu queria fazer uma breve apresentação. Eu sei que ele não gosta disso, mas diz assim o script que tem que ser dessa forma, professor. Quem é o professor Leonardo Penitente? O professor Leonardo Penitente possui mestrado em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, com especialização em Direito Público pelo Centro Universitário do Espírito Santo. Possui também um aperfeiçoamento em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente é professor na Universidade de Vila Velha, UVV. Ocupou o cargo de coordenador adjunto do curso de Direito da Universidade de Vila Velha. Tem vasta experiência na área do direito, com ênfase em filosofia, sociologia, teoria do Estado e ciências políticas. Ministra aulas desde 2003 de filosofia geral, filosofia do direito, sociologia geral, sociologia do direito, hermenêutica jurídica e direito penal. Em 2003, inicia suas atividades na advocacia e hoje advoga com ênfase na área criminal. Tem trabalhado desde o ano letivo de 2017 com o ensino à distância na Universidade de Vila Velha. São as informações mais atualizadas do currículo Lattes do professor, e é também casado com uma esposa muito de Deus, muito querida. Tem um casal de filhos, se eu não me engano, lindíssimos, e hoje nós temos a grande alegria de recebê-lo aqui. Portanto, eu vou convidar o professor Leonardo. Seja muito bem-vindo, querido mestre. Vê se ele recebeu. Ah, que grande graça! Que grande alegria! A sua bênção, padre. Deus te abençoe, meu querido professor, meu querido amigo, meu querido filho. Que graça ter o senhor aqui. A graça, olha, graça, alegria, honra poder estar com o senhor. Eu sou um filho do senhor, padre. Não, professor, não, um filho que eu sei que o senhor ama, todos os seus filhos que compartilham presencialmente com o senhor têm essa graça, e também os filhos que estão à distância, né, por assim dizer. Então, padre, muito obrigado, é uma honra, uma alegria muito grande poder conversar com o senhor sobre um assunto que é tão importante para nós, né, o fundamento da nossa fé, e também poder falar
para o seu público, né? Eu já quero começar agradecendo pelas palavras tão caridosas, porque eu estava aqui praticamente desde o início da live e pude ouvir, no que se refere a mim, um pouco constrangido, mas agradeço aí a gentileza, a caridade, que só pode brotar de um coração puro. Obrigado, Padre, a sua bênção. Estou aqui à disposição. Deus abençoe, professor. Seja muito Amém. bem-vindo. Saiba que, assim, todas as lives que nós temos tido a oportunidade de fazer aqui, elas possuem um único objetivo, que é ajudar o nosso povo a ser mais santo, que é ajudar nosso povo a fazer aquilo que nosso Senhor nos pediu e que nós sabemos que, para realizá-lo, não basta só ter boa intenção, porque já diz o ditado popular que de boa intenção o inferno está cheio, não é? Então, eu tenho pedido muito a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, que me conceda a graça de poder, nesse apostolado virtual, ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Deus, a amarem Nosso Senhor, a amarem a Santa Igreja, e que o Senhor me desse a graça de ter pessoas que passassem por aqui com esse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo. Como eu sempre confidencio ao Senhor, e agora o faço publicamente, a vida do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito e tem promovido, me ajudam a ser melhor, me ajudam a ser mais santo. E eu tenho certeza que hoje o meu povo também vai ter esta oportunidade. Então, o Senhor fique muito à vontade, a casa é vossa, e estamos todos ouvindo, com caneta e papel na mão, para aprendermos um pouco mais com esse homem tão querido de Deus que é o Senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Padre, obrigado. Olha, me considero de fato em casa. Muito obrigado por essa recepção tão calorosa. Bom, que somos sem Deus, não é? Nada somos nem seríamos sem Ele. Ele é o autor de nossos dons, tanto naturais, especialmente sobrenaturais, viu, Padre? E a gente costuma dizer o seguinte, pode parecer um clichê e até uma falsa modéstia, mas de fato, quem analisa, quem tem uma vida interior, começa por conhecer a si mesmo. Né? E quem se conhece sabe que, mesmo que você possa transparecer uma evolução nas virtudes, por nossa fraqueza a gente nunca evolui tanto quanto exigiria a graça que Deus nos dá. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que outras pessoas, melhor dispostas do que eu, se tivessem recebido as mesmas graças que eu recebi, estariam melhor do que eu. Não é? Então, por mais que possa transparecer alguma coisa de minha parte, as graças, isso se deve às graças que Deus me dá. E eu só não sou melhor porque eu não correspondo tal qual eu deveria. Eu ainda poderia corresponder mais, né? Mas lamentavelmente eu não correspondo. Pois bem, mas o senhor me convidou aqui para falar sobre esta vamos dizer assim, essa grande função de São Miguel Arcanjo. De São Miguel, nós estamos passando por essa quaresma de São Miguel, que tem uma fonte na vida de São Francisco de Assis, não é? E São Francisco de Assis que tinha um culto tão especial a São Miguel, como pede a igreja, porque ele, segundo o Frei Tomás de Celano, que foi talvez o seu maior biógrafo, né? Se não o maior, pelo menos foi o primeiro. Então, São Francisco de Assis, ele teve as chagas exteriores, as chagas de Cristo, as exteriores, porque as interiores ele já tinha desde muito cedo. Essas chagas foram exteriores, elas foram exteriorizadas por meio de São Miguel. Foi São Miguel Arcanjo que, com as flechas de fogo, perfuraram, não é? Os punhos, os pés e o costado, né, a costela de São Francisco. Então, São Francisco de Assis
propôs, então, essa quaresma. É mais uma quaresma. Nós já vivemos a quaresma normal, exigida pela igreja. Não é? E aí São Francisco propõe mais uma. Há até quem diga que São Francisco de Assis fazia 4 quaresmas por ano. Não é? É uma vida de muita ascese e mortificação. Como de fato deve ser a vida de um santo. E São Miguel Arcanjo sempre teve uma relação muito próxima e especial com todos os santos da igreja. Todos. Todos. Né? A relação de São Miguel Arcanjo, São Miguel, com os santos da igreja só não é maior do que a da própria Virgem Santíssima e de São José. Não é? Porque todo santo da igreja precisa. Isso é necessário. Inclusive, segundo os teólogos, é até um sinal claro de predestinação. O amor à Santíssima Virgem Maria. O amor à Santíssima Virgem Maria. Então, São Miguel Arcanjo sempre teve uma relação especialíssima com os santos. Por quê? Porque no nosso caminho de santidade, segundo a Sagrada Escritura, nós temos 3 inimigos claros, né? Segundo a Sagrada Escritura. O mundo, a carne, a nossa própria carne e o demônio. E São Miguel, quer dizer, o amor, o culto, a oração a São Miguel, ela é importante para a alma que quer crescer na intimidade com Deus, que nós chamamos de santidade, no amor a Deus. A alma que quer crescer, de fato, ela precisa ter uma devoção especial a São Miguel Arcanjo, porque foi ele quem derrotou o maior dos demônios, que é Lúcifer. Não é? Então ele está em condições de nos apoiar, de nos auxiliar na luta contra qualquer outro demônio de menor hierarquia. Já que ele venceu o demônio de maior hierarquia. Então este é o primeiro ponto. A nossa luta também é contra Satanás e os seus anjos malignos que o servem. E esta vitória já foi vencida por São Miguel no paraíso. Mas, como o amor só acontece nas provações diárias, Deus permite que você ainda seja, que nós ainda sejamos provados pelos demônios, mesmo que eles tenham sido vencidos por São Miguel. Mas a gente, enquanto vive neste mundo, nós somos tentados, porque o amor se prova nas dificuldades. Não é, padre? A gente vê isso, quer dizer, a gente vê isso, inclusive, na nossa vida cotidiana, talvez nas questões mais elementares. Então, eu lembro uma vez que eu, mesmo antes da minha conversão, eu pude já ter uma certa noção disso, porque eu conheci um amigo que infelizmente foi acometido por uma leucemia, né, um câncer no sangue, e ele tinha uma namorada, e os dois se davam muito bem, muito bem. Era um casal de namorados muito entrosados, muito bem. E ela prometia loucuras de amor por ele.
Mas quando foi diagnosticado o câncer e ele foi perdendo os movimentos da perna, ele já não podia mais sair com ela, e finalmente ficou vegetando numa cama, e toda noite essa menina, namorada, nos primeiros 4, 5 meses, ela ainda se manteve com ele. Uhum. E depois as coisas foram ficando mais complexas, ela foi tendo que alimentá-lo toda noite, tinha que dar comida na boca dele, a família pedia ajuda, e aí ela simplesmente disse, olha, não quero mais, não quero mais. Não é? Mas a mãe continuou. Hum. Mas a mãe continuou. Porque há uma diferença muito grande entre dizer eu te amo e o agir conforme a fala. E o amor se prova nas dificuldades. E quanto maior é o amor, maior as dificuldades apresentadas, porque as provas têm que ser maiores. O meu amor por Deus tem que ser muito maior do que o meu amor pela minha esposa e pelos meus filhos. Uhum. Portanto, eu já passo algumas provas aqui para provar o meu amor pela minha esposa, que já são difíceis. Agora, quão não serão difíceis as provas para provar o meu amor a Deus, já que é muito maior, né? Então, Professor, Uhum, se o senhor me permite aqui, claro. é perfeita essa colocação que o senhor coloca, porque eu acredito que o tema dessa noite ele só vai ser bem entendido se nós compreendermos que também os anjos, por serem criaturas divinas, precisaram ser submetidos a uma prova de amor. É nesse grande contexto que nós vamos entender a grande missão que São Miguel vai desempenhar junto ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja, porque Deus prova todos aqueles que Ele ama para saber se esses que são provados são dignos desse seu amor. É isso mesmo? Não, é isso, perfeitíssimo. E a prova foi única, foi uma só. Por quê? Deus prova o ser humano várias vezes. E alguns vencem, aí tem um aumento de graça, um incremento de graça, porque venceu a tentação, incrementa a graça. Outros caem em pecado. Se não morrer antes da confissão, porque ninguém sabe o dia e a hora, pode ser que você morra em pecado mortal, mas se você consegue se confessar, tudo bem, está perdoado. Mas os anjos não tiveram essa chance. Os anjos foram todos ao mesmo tempo provados. Deus colocou uma prova para eles. A teologia não diz qual é, a Sagrada Escritura também não diz qual é. A Sagrada Escritura só diz que uma parte dos anjos pecou. Se pecou, é porque foram submetidos a uma prova. E mais, há uma prova moral. Ou seja, Deus colocou duas opções morais para os anjos. E uns foram fiéis, outros não foram. Agora, houve um pecado angélico. Alguns anjos pecaram. Uhum. Mas ao contrário da espécie humana, da criatura humana, Deus não deu uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance para os anjos. Bastou um pecado. Um pecado para que Deus expulsasse do paraíso 1/3 dos anjos, diz a Sagrada Escritura. E isso não deixa de ser intrigante e até assustador,
Porque quantos de nós brincamos com o pecado mortal? Um só pecado mortal foi o suficiente para Deus expulsar do paraíso por toda a eternidade Lúcifer e os seus seguidores. E muitas vezes nós, sem qualquer escrúpulo, solenidade, cometemos pecados mortais. Mas Deus nos dá a chance. Agora, há explicações para isso, talvez não venha aqui ao caso, porque que Deus foi tão fulminante com os anjos. Mas tudo bem. O fato é que é assim. Para a gente ver o tamanho da malícia do pecado. Uhum. Não é? E também, ao contrário de nós, Jesus não tomou a natureza angélica. Não é? Jesus tomou a natureza humana. Jesus não veio para redimir os anjos. Os anjos que se perderam, se perderam. Muito provavelmente, alguns teólogos dizem que foi por saber disto que Lúcifer e os seus seguidores teriam, mas isso não é certo, teriam se rebelado. Ou seja, no momento em que Deus apresentou para os anjos que Jesus se faria homem, Lúcifer disse, ora, os homens são criaturas inferiores a nós. Por que o verbo vai se encarnar e não se tornar anjo? Quer dizer, então Lúcifer não teria aceitado o fato de Jesus se tornar, quer dizer, assumir, não se tornar, assumir a natureza humana, chamada pelos teólogos de união hipostática, né? A união com a pessoa, com a natureza humana. Uma só pessoa, que é a divina, né? Não existe uma pessoa humana em Cristo, né? Não existe uma pessoa humana em Cristo. Cristo só tem uma pessoa, que é a divina, e duas naturezas. Existe uma natureza humana em Cristo, e não uma pessoa humana. Mas tudo bem, mas vamos lá. Então, o São Miguel Arcanjo, ele é importante para nós, individualmente, porque ele venceu a Satanás. Ele venceu. Mas aqui na Terra, como a gente precisa provar que ama a Deus, Deus permite as provações. E um desses seres que nos provam, que a todo momento nos tenta, é o demônio. Então, Deus não permite que São Miguel lute por nós. Porque ele já lutou e ganhou. Deus permite que São Miguel nos auxilie na luta. A luta é nossa. Agora é a vez do homem lutar. São Miguel... Muito bom. Não é? Não é? Então, São Miguel já lutou lá atrás, no paraíso, com os seus anjos que estavam sob o seu comando. Por isso é que ele é chamado de príncipe da milícia celeste. Não é? Isso também ajuda muito a gente a entender a nossa função. Quer dizer, tem gente que acha que ser cristão, ser católico, tem aquela síndrome do bom mocismo, parecer bonzinho. Não, não, não. A nossa vida é uma vida de combate. De combate. Quer dizer, veja, São Miguel Arcanjo é chamado de príncipe da milícia. Existe uma milícia. E ele porta uma espada. Uma espada. Então, esse é a primeira. Então, a nossa vida aqui é um combate. Como foi a vida dos anjos. Um combate. Há um combate. Então, aqui nós somos auxiliados por São Miguel.
E nós precisamos do auxílio dele. Precisamos do auxílio dele, porque ele é um instrumento que Deus coloca na vida de todos os batizados para primeiro, como modelo de santidade. São Miguel Arcanjo é um modelo de santidade para nós, e depois a gente até pode desenvolver isso melhor, como modelo e como um canal de oração para Deus nos dar as graças necessárias para vencermos as tentações e os pecados. Por quê? Porque São Miguel, como é um arcanjo, ele contempla Deus face a face. E ele intercede e ora por nós. São Miguel reza por nós. Então, se eu peço auxílio de São Miguel, e São Miguel, então, vai pedir a Deus. Então, as minhas orações, elas não sobem direto para Deus, quando eu peço auxílio de São Miguel. As minhas orações primeiro vão para São Miguel, para depois irem para Deus. E Deus tem um apreço muito grande por São Miguel, porque quando Lúcifer fez guerra contra Deus, ele tomou a dianteira, tomou a frente e disse: quem é como Deus? O que você está querendo, meu filho? Ele tomou a dianteira de defesa. Não é? Então ele peitou, por assim dizer. Não é? Peitou. Agora, isso é muito interessante, padre, porque Lúcifer é um anjo de hierarquia superior. Era um anjo de hierarquia superior a Miguel. São Miguel é um arcanjo. Um arcanjo, ele tem uma hierarquia muito pequena. O arcanjo, na ordem angélica, o arcanjo está aqui embaixo. Ó. Penúltima hierarquia, né? É o penúltimo. O penúltimo coro. Não é? Abaixo dele só os anjos da guarda. Então, os anjos da guarda e os arcanjos. Mas Lúcifer estava mais alto. Agora, mas isso nos fala muito sobre a pedagogia divina. Não sei se dá para entender. Perfeitamente. Né? E se o senhor me permite, eu vou falando, porque senão eu esqueço depois. Não, por favor. Mas veja que isso está intimamente ligado quando o senhor diz que São Miguel não luta por nós, que na verdade ele nos auxilia, porque agora é a nossa hora de lutar. O senhor me faz até repensar de reescrever a letra dessa minha música que nós cantamos no começo da live. Porque o apelo dessa canção o nome da canção é São Miguel Vem Lutar por Mim. Então eu estou até pensando em fazer um novo registro para que a gente mude o Vem Lutar por Mim, por ele nos auxilie nessa luta. Foi algo muito importante, que eu já aprendi hoje que eu não sabia. Outra coisa muito importante é que nessa nossa busca por vencermos as forças do mal, muitas das vezes nós ficamos com o imaginário bélico e achamos que nós vamos usar e utilizar as grandes armas para vencer o demônio. E quando o senhor diz que São Miguel, estando numa hierarquia abaixo, ele consegue vencer um anjo que está numa hierarquia acima, não tem como a gente não lembrar, por exemplo, do Magnífica, do Cântico de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora perfeitamente já proclama isso. Ele
faz com que aqueles que são soberbos caiam pela sua soberba e sejam vencidos e precipitados pela força da humildade daqueles que se colocam diante de Deus como pequenos. Isso aí. Então, muitas das vezes, nós perdemos a oportunidade de crescermos a nossa vida espiritual, de vencermos o mal, justamente porque nós não valorizamos esta que é a maior de todas as armas na luta contra o inferno, que é a humildade. É verdade. Se nós entendermos isso e sairmos desta live com este ponto, professor, nós já estamos saindo com aquilo que de mais importante nessa noite nós poderíamos aprender. Padre, brilhante, brilhante, isso aí, isso mesmo. Essa é a pedagogia divina. Por que São Miguel é o nosso exemplo de santidade? É um modelo, o paradigma, porque ele, sendo um anjo de hierarquia inferior, mas apoiado na graça de Deus, apoiado na graça, porque ele vence a Lúcifer, não por si mesmo, mas apoiado em Deus, ele consegue vencer. É isto que o Senhor disse, que está lá no Magnificat, isso mesmo. Os soberbos serão destronados. Os últimos serão os primeiros. E o Evangelho está cheio disso. Sim. Né? Então, que Deus quer ensinar isto para nós? Alguma coisa Deus quer ensinar, e é isto mesmo. Os humildes, aqueles que têm uma vida de humildade, vencerão qualquer batalha espiritual. Qualquer. E isso se prova com São Miguel. E depois que São Miguel teve isto, porque isso é uma coisa muito interessante. Os anjos de maior hierarquia são os serafins. Se Deus tivesse colocado um serafim para lutar contra Lúcifer, bom, tá certo, o serafim já é grande mesmo. E outra coisa, e Deus também está provando para Lúcifer o seguinte, olha aqui. Veja bem, você é uma criatura minha, eu te criei. Você, por abuso da sua liberdade, está se rebelando contra mim. Então, para te mostrar quem manda, eu vou pegar o menor dos meus e vou te destruir. Mas não é só isso, não. Se não bastasse, para humilhar ainda mais a Satanás, Deus ainda diz, quer dizer, eu vou pegar o menor dos meus anjos para te destruir. E agora é o seguinte, eu vou pegar a mais mediana das minhas criaturas, que é o homem, porque o homem está entre os animais e os anjos. E vou te destruir com ela também. Porque o santo é isto. O santo é o maior instrumento de flagelo e humilhação que Deus tem com relação ao demônio. Que coisa linda. Não é? Porque um santo proclama a glória de Deus e faz com que um ser superior a nós, que são os anjos e, portanto, os demônios, fique subjugado. Porque eu venço. Então, mas, claro, com a graça. Então, porque isso tudo, a pedagogia divina está falando aí, nessas coisas. Então, São Miguel venceu porque ele era humilde. A humildade traz a obediência, porque quando ele brada o grito, quem como Deus? Micael, Micael, em hebraico. Mi, quem? Ka, como? El. Né? Por isso, El Shaddai. Né? Ela é Deus. Então, quem como Deus? Micael. Por isso, daí que vem o nome. Quem como Deus? Quando São Miguel grita isto, Deus quis que este grito saísse das
dos coros inferiores, da humildade dos coros inferiores, de um arcanjo. Quem como Deus? Quem se atreve a querer tomar o lugar de Deus? Quem tem esse atrevimento? É um grito de obediência e humildade. Então, são as duas mais fundamentais virtudes de um santo. Né? Então, são as duas mais fundamentais virtudes de um santo. Um santo precisa ter diversas virtudes, mas as duas mais fundamentais, sem as quais a gente não Na consegue dar o verdade, primeiro essas duas elas abrem porta para todas as outras, né, para professor? todas as outras. Aí. A humildade e a obediência. E como é difícil ser humilde. Porque olhando de fora assim, olhando de fora, depois que a batalha celestial já ocorreu, parece que é fácil. Mas não é não. Mas não é não. Tanto que foi uma prova. Uma prova. Então os anjos, não é? Precisaram confirmar o seu amor. E então a humildade é muito difícil. Por exemplo, o São Miguel teve uma humildade que só não ultrapassa a humildade da Santíssima Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é rainha do céu e da terra, então ela é rainha também de São Miguel. Uhum. Mas por quê? Porque ela amou mais do que São Miguel. Curiosamente, a Virgem Maria amou mais a Deus do que todos os... Não só a Virgem Maria amou mais a Deus do que São Miguel, como ela amou mais a Deus do que todos os anjos juntos. Que Isso é lindo. muito interessante. Isso é muito interessante. E quem diz isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte, olha, a Virgem Maria tinha um amor tão extraordinário por Deus que esse amor ultrapassa em intensidade o amor que todos os santos e os anjos, os santos e os anjos juntos têm por Deus. E ele diz ainda, se nós pudéssemos transformar o amor de Maria por Deus num objeto físico, por exemplo, numa grande labareda, esse fogo seria suficiente para queimar em um instante o universo inteiro. É por isso que ela tem um local, um lugar no céu muito elevado, acima dos serafins, porque ela muito amou. O amor, quer dizer, nosso lugar no céu está diretamente relacionado com a intensidade de amor que nós temos por Deus, que nós tivemos por Deus nessa terra. Quanto mais eu amo aqui, quanto mais eu aumento neste amor, maior será minha coroa de glória no céu. E São Miguel também tem uma coroa muito grande, mas não ultrapassa a da Virgem Maria. Então, ele é um grande modelo de santidade, porque ele é obediente e é humilde. E eu, padre, me achava uma pessoa razoavelmente humilde. Eu me achava uma pessoa razoavelmente humilde. Até que, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ler, eu estava lendo uma obra e de repente apareceu esta oração na obra, e eu pensei comigo, gente, como eu não tenho humildade nenhuma. Por causa de uma oração.
e que é a ladainha da humildade. A ladainha da humildade é uma das orações mais difíceis que eu rezei até hoje. É a mais difícil que eu rezei até hoje. Quem ainda não conhece, eu peço que conheçam e não se assustem. Ela é dura mesmo. Não, ela é muito dura. É dura. Mas ela é boa por quê? Porque ela é um termômetro. Inclusive, eu tenho amigos que dizem, eu não consigo rezar. Por quê? Como a oração depende de sinceridade de coração nas palavras que você está rezando, a pessoa diz, eu não estou oferecendo isso com sinceridade. O meu corpo parece que faz uma revolta. É uma coisa muito grave. Por quê? É uma oração... E é uma oração... Foi um cardeal que fez e depois recebeu a bênção e a aprovação papal. Foi um cardeal chamado Marie de Waal. Foi um cardeal até não é antigo, e recebeu a aprovação papal. E esse cardeal foi muito feliz e inspirado ao fazer essa oração. Porque às vezes a gente acha que é humilde. A gente acha, né? Porque a gente olha para dentro. A Sagrada Escritura diz que nós somos maus juízes de nós mesmos. Porque a gente se vitimiza, porque nem tudo. Tanto que quando a gente quer conhecer os nossos pecados, a gente pede auxílio ao Espírito Santo. Porque muita coisa pode ficar escondida, enfim. Né? A gente tem isso. E os apóstolos tiveram, né? Por que a gente não vai ter? Aquele episódio de São Tiago, Maior, e São João, descendo com Cristo para Samaria, eles queriam passar, o senhor sabe melhor do que eu, eles queriam passar pela Samaria e dormir, mas eles eram judeus, os samaritanos não os receberam. E São Tiago então disse, Senhor, mande vir fogo do céu e queime essa cidade. E Jesus disse para ele, vós não sabeis o espírito que vos anima. Então, Jesus está dando uma lição de discernimento dos espíritos ali. Nosso ensinamento é muito mais de misericórdia do que de punição. Não é que não tenha punição, mas é mais de misericórdia. Então, vós não sabeis o espírito que está te induzindo. Não é o meu espírito. Jesus também não diz qual é. Já para São Pedro ele fala abertamente. Quando Pedro diz, quando Jesus disse que vai sofrer a paixão, o Filho do Homem terá... Né? Aí Pedro então diz, não, Senhor. Aí diz, vai de retro, Satanás. Então vejam que isso é muito interessante, que é isso que nós temos que dizer para nós mesmos quando a gente fica com medo de sofrer, de viver a paixão, de viver a nossa paixão. Na verdade, professor, eu faço uma leitura pessoal, tá? Não é nada que eu tenha tirado de algum comentário exegético, nem nada, mas uma coisa que me inspira a pedir a Nosso Senhor todos os dias que eu não caia no mesmo pecado de São Pedro. Evidentemente que a essa altura, São Pedro já tinha entendido que tudo aquilo que estava acontecendo com Nosso Senhor era uma propedêutica do que iria acontecer com eles, né? Então, se ele sendo Deus, sendo mestre, ele vai passar pela paixão, se eu tentar convencê-lo a optar por um outro caminho, esse caminho também vai me favorecer, porque eu estou seguindo ele, então vai acontecer comigo a mesma coisa. É meio que uma tentativa de ser esperto, de ser sagaz de São Pedro. Não é nem tanto uma preocupação com o Nosso Senhor, mas é uma preocupação mais com ele. Porque se ele vai passar pela cruz, eu vou ter que passar também. Então Deus te livre disso, né? Porque eu também não quero ir para a cruz. Assim,
Deus te livre para me livrar, né? Para me livrar, para me Isso livrar. aí. Isso Não aí, é amor por Nosso Senhor, é amor por Ele mesmo. eu sei. Não, de fato, de fato. Mas aí não haveria amor. Por isso, o amor é desapegado, É. é desinteressado, né? Uhum. Independente de qualquer coisa. E não há santidade sem sofrimento. E São Miguel Arcanjo, São Miguel nos ensina isso. Porque essa batalha que ele travou com Lúcifer foi desgastante, foi sofrível. E assim somos nós. Não há escapatória. Não há escapatória. Aí, se você tem a humildade de aceitar o destino que Deus te dá como cristão que quer se santificar, que é do sofrimento, é levar a cruz. Quem quer me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Isso é muito claro. E ainda tem a outra passagem de São Paulo que é mais assustadora e que nenhum protestante até hoje conseguiu me explicar e não vai conseguir, né? Eu completo em minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Essa é uma frase que, se não viesse de São Paulo, seria petulante, Escandalosa, né? escandalosa. Como é que uma pessoa tem condições de me dizer que faltou alguma coisa à paixão de Cristo? Como interpretar isto? Porque os protestantes dizem que Cristo já sofreu tudo. E nós não precisamos mais sofrer. Por isso que os protestantes, em geral, têm dificuldade de entender o que é o santo católico. Quando eles então leem a vida dos santos católicos e veem que aquilo ali está recheado de sofrimentos, eles acham estranho, eles acham que é um bando de gente que está se machucando. E a própria questão e a ideia também da pobreza, né? É algo que Pois pega um pouco, aí, isto mesmo, padre, não cabe. isso Para mesmo, eles não o cabe. desapego não cabe, o desapego, talvez até muito mais do que a pobreza material, Mas o aos desapego. pobres de espírito, o desapego, se perder, graças a Deus, se ganhar, graças a Deus. Agora, esta frase, mas só esse versículo de São Paulo já daria uma live à parte. Oh, E eu acho que quem melhor explicou isso foi Santo Agostinho. Bom, mas não vem ao caso. Agora, o outro ponto é que São Miguel Arcanjo, ele não é apenas o arcanjo, enfim, o anjo que vai nos auxiliar na luta contra o pecado e principalmente contra aquele que quer nos fazer pecar, que é o demônio. Ele já venceu o demônio. Eu tenho muito mais chances de vencer o demônio tendo São Miguel ao meu lado. Por isso que nós fazemos a quaresma. Por isso que São Francisco pediu que se fizesse a quaresma. Por isso que a gente fica muito alegre quando a gente vê no Brasil um padre como o senhor que está trazendo isso. Porque a gente está dentro da grande teologia católica. Mas existe um ponto que precisa ser bem conhecido. Como São Miguel é um arcanjo, e os arcanjos, eles estão acima dos anjos da guarda, então o São Miguel Arcanjo, ele tem uma hierarquia sobre o meu anjo da guarda. E sobre o anjo da guarda do Senhor. Então, às vezes, eu quero que o meu anjo da guarda converse com o anjo da guarda do Senhor para pedir uma graça.
eu peço a São Miguel, porque São Miguel é que coordena todas essas ações entre os anjos da guarda. Uhum. Mas ainda tem um fator. Porque nós sabemos, pela teologia católica, que não são só os indivíduos, as pessoas que têm anjos da guarda. E isso daqui para mim é uma coisa maravilhosa. Os países também têm. As nações. Tanto que nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, o anjo que aparece aos 3 pastorinhos se identifica. Ele diz, eu sou o anjo da paz. Eu sou o anjo de Portugal. Extraordinário. Então, São Miguel Arcanjo, São Miguel sendo o arcanjo, ele tem também a função de coordenar as ações dos anjos inferiores. Inclusive dos anjos da guarda de todos os países. Então, São Miguel Arcanjo também auxilia as nações a vencerem os males e as dificuldades que estão acometendo, que aquele país está sofrendo. Por isso que quando eu vejo algum padre ou um frei, eu não sei se eu, por exemplo, a gente vê uma iniciativa do Frei Gilson, né, que tem falado, vamos rezar pelas nações, vamos rezar pelo Brasil, enfim. É uma postura interessante, especialmente se nós convocamos ou pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, que é responsável por coordenar as ações dos anjos da guarda dos países. O Brasil tem um anjo da guarda. E se eu não estou enganado, padre, eu fui investigar uma época, eu não sei se foi na era Vargas, na década de 30, teve um bispo, ou um arcebispo brasileiro, eu preciso depois confirmar essas informações, que consagrou o Brasil com todos os bispos brasileiros daquela época ao anjo da guarda, fez uma oração. E se eu não me engano, o anjo da guarda do Brasil é, curiosamente, se eu não estou enganado, São Rafael. Porque muita gente costuma chamar São Gabriel e São Rafael de arcanjos, mas a Sagrada Escritura não nos revela isso. São Miguel é um arcanjo porque a Sagrada Escritura diz isso com muita clareza. Uhum. Mas São Gabriel não. E nem São Rafael. Nós não sabemos se são arcanjos. Qual é a definição do coro, né? O coro, nós não sabemos. Assim, os teólogos costumam dizer que são arcanjos também, mas nós não sabemos. Não sabemos. Enfim, pode ser um querubim, pode ser um serafim, pode ser um trono, pode ser uma potestade, enfim, não sabemos. São Miguel, sim. São Miguel, porque em São Paulo tá, e depois também na carta de São Judas. É a última carta do Evangelho. O Judas não o traidor, né, gente? Carta de São Judas. Então, nós sabemos que São Miguel é um arcanjo. De fato é um arcanjo. Agora, então também tem esse aspecto das nações, que é mais geral do que o indivíduo, é mais geral. E isso também é um detalhe. Os demônios também, eles não querem apenas perder as almas individuais, eles também querem perder as nações. Não é? Essa foi uma das perguntas que nós trouxemos naquela live que fizemos com o professor Dudu, nosso José Eduardo, amigo. Dudu. Grande conhecedor.
E o que ele nos dizia era justamente isso, que quando as Sagradas Escrituras nos revelam que 1/3 dos anjos do céu foram decaídos, assim se a gente podemos dizer, se tornaram os anjos maus, os demônios, nós não sabemos quantificar nesse 1/3 quais foram os coros representados por esse 1/3. E os anjos não foram diminuídos na sua, se assim podemos dizer, patente. Natureza não. Em sua natureza. Então, assim, nesse 1/3 tem querubim, tem serafim, tem trono, tem potestade, e possivelmente, professor, a partir do que o senhor nos apresenta, a partir do que o senhor nos diz, nós não sabemos também em que relação as nações ficaram com essa questão da divisão daquilo que foram os anjos decaídos. Por isso que a gente percebe que parece-me que tem tantas nações onde a gente não consegue avançar, a gente não tem entrada, né? A proposta cristã, Jesus não consegue. E veja que quantas coisas naturais estão associadas aos desmandos que os governos das nações realizam contra a fé da igreja. Você vê, por exemplo, um país que ele vai numa linha, vai numa direção, e depois que, por exemplo, essas atrocidades são aprovadas como aborto, como ideologia de gênero, e tantas outras coisas começam a ser colocadas como parte da política daquele lugar, daquela nação, a gente começa a perceber que, até naturalmente falando, os eventos naturais e as coisas que ali acontecem começam a dar pistas para nós de que, de fato, a ordem que ali existia por guarda desse anjo fora bagunçada, né? Perfeitíssimo. Então, é isso mesmo. Quando as nações viram as costas para Deus, o anjo da guarda da nação também. Esse que é o detalhe. E agora, isso é importante. O padre, o senhor foi tão claro nessa exposição que porque essa rebeldia de Lúcifer que ocorreu lá no paraíso reverberou aqui na Terra. Reverberou, fez eco. Então, para a gente ver que todas as revoluções, todos os revolucionários, eles perpetuam na Terra o eco. O não, isso, o eco do não dado por Lúcifer a Deus. É o não sirvo, não serve, não sirvo, não sirvo. Então, quando é que as nações, especialmente as nações do Ocidente, novamente terão uma melhor proteção dos seus anjos da guarda? Quando nós começarmos a ter uma política católica, de fato. Proclamar a Jesus como o rei da nação, consagrar a nação ao Sagrado Coração de Jesus. Aí nós vamos começar a botar Satanás para correr daqui, junto com a sua horda, e as coisas vão se resolver. Agora, que é uma das passagens, professor, que o senhor sabe que quando a gente reza a liturgia das horas, e de modo especial o terceiro salmo das vésperas, tem uma das semanas em que São Paulo mesmo, que fala sobre as potestades, e fala que o triunfo de nosso Senhor se dará quando todas as coisas forem recapituladas em Cristo. Então, assim, a gente fala, eu sinto até uma dor física, porque isso é o sonho que nós temos, né? É a missão que nós temos. Que, infelizmente, as pessoas, e eu falo isso com dor no coração, porque a revolução prestou um mal tão grande, tão nocivo, tão terrível à nossa formação,
que nós não ouvimos falar nada disso. E pelo contrário, eu tinha professores que davam risada da gente, porque diziam assim, vocês não vão ficar acreditando nesse negócio de anjo não, né? Esse negócio de anjo é uma coisa medieval, é um discurso que foi criado para tornar as pessoas cativas por medo do inferno, para fazer com que elas fossem, então, dominadas. É aquele discurso que a gente sabe revolucionário. Então você veja quantos sacerdotes não saíram com esta ideia de dentro das universidades, que reproduzem isso nas paróquias, que acham que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é apenas uma coisa assim, temos que dar alguma coisa para as velhinhas fazerem, então vamos reunir um grupo de senhoras e vamos colocar elas para rezarem. E sabe, professor, que eu louvo e bendigo a Deus por esse direcionamento que a nossa live está tendo, para que as pessoas entendam que a grande responsabilidade para que a gente possa virar o jogo, ela não é dos consagrados ordenados somente. Ela é principalmente de vocês que estão do outro lado do altar, como leigos, porque vocês têm acessos e vão a lugares que com o meu sacerdócio eu não chego. Se nós entendermos isso e começarmos a levar a sério as devoções, que não representam infantilismo, que não representam retrocesso, mas que representam aquilo que de mais puro Nosso Senhor deixou à igreja, o quão bem nós não vamos fazer a igreja, a humanidade, e o quanto nós não vamos auxiliar Nosso Senhor justamente no seu governo de novo, porque nós vamos ter que devolver para ele o governo daquilo que foi tirado. Né? A vinda gloriosa dele será justamente essa. Né? Então, que bom saber disso, que bom saber que nós podemos, porque muitas das vezes nós achamos que só vai conseguir lutar contra o império das trevas, só vai conseguir lutar contra Satanás os padres que são exorcistas. Não, meu irmão. Quando você toma uma atitude, e é esse o objetivo da Quaresma de São Miguel, fazer com que cada um que está aqui, professor, saia dessa live com o desejo de ser santo. Você começa a vencer o demônio quando você toma uma decisão autêntica e sincera de não mais dar possibilidade de que o reino dele cresça. Porque quando eu peco, e aqui está a beleza do sacramento da reconciliação. Porque nós não vamos para o sacramento da reconciliação para aliviar nossa consciência apenas, mas para reparar o dano que nós também estamos realizando nesta grande obra de salvação que Nosso Senhor quer realizar no mundo. E que cada vez que eu peco, eu estou adiando o triunfo de Cristo sobre as forças do inferno. Então, o meu pecado não fere só a minha alma, o meu pecado adia a vitória de Nosso Senhor definitiva contra o demônio e os seus anjos. E é por isso, professor, que a Santa Missa é o lugar por excelência onde nós precisamos estar. Porque na Santa Missa nós estamos fazendo o quê? Nós não estamos pedindo por nós estamos pedindo que o sacrifício oferecido pelo sacerdote, que é o próprio Cristo em persona Christi, ele seja redentor, que o Maranata aconteça, vem Senhor Jesus, venha logo. Nós estamos aqui, nós já não aguentamos mais. Venha por caridade, tomar o governo de todas as coisas, porque já passou daquilo que era possível de ser suportado. Se eu viajei, se eu falei muita besteira, professor, o senhor me corrija. Não, tá lindíssimo, lindíssimo. O senhor vai falando e vai suscitando aqui muitas meditações. É isto mesmo. Um pecado individual, ele tem ressonância social. Quanto mais rebaixa o nível cristão de uma sociedade, menos o anjo da guarda daquele país pode agir. E menos São Miguel Arcanjo pode agir. Agora, se nós vamos nos santificando, tomamos posse do nosso verdadeiro sentido da nossa vida cristã, vamos nos santificando, vamos pedindo o auxílio do nosso anjo da guarda, de São Miguel Arcanjo, que está acima do meu anjo da guarda, de todos os anjos da corte celestial, e com os nossos amigos do céu, que são os anjos santos, vamos nos santificando e crescendo, e se um grupo de pessoas dentro de um país faz isto,
O país também é santificado. E os estados, o poder político, ele existe para isto, para não atrapalhar, muito pelo contrário, para colocar todos os benefícios que forem possíveis e necessários para a santificação da alma. E aí, professor, é uma coisa que os nossos governantes não sabem. É, Infelizmente, tem um monte de político aí que tem medo de ser preso, de ser julgado pelas atrocidades que cometem nessa vida. é isso Um aí. dia eu disse para uma autoridade local aqui de onde eu sou padre, falei assim, olha, o problema de vocês é que vocês temem o juízo dos homens, mas vocês se esqueceram que as penas que os homens podem impor a vocês, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Maior deveria ser o temor de vocês pelo aquela pena que o justo juiz pode lhes conceder, porque esta será eterna. E quando vocês assumem qualquer cargo público, não se esqueçam que vocês estão cuidando daquilo que Deus tem como algo mais precioso, que são os seus pequeninos. E o que o Evangelho diz daqueles que escandalizam os pequeninos? Melhor seria que eles amarrassem ao seu pescoço uma pedra e se lançassem do precipício. Então, eu tenho pena destes homens públicos que vivem uma vida confortavelmente corrupta, achando que eles estão se dando muito bem, achando que eles estão indo num caminho aonde a impunidade vai reinar. Se a nossa justiça aqui não os alcançar, tenham a certeza, vocês que são homens públicos, porque eu sei que tem muitos que passam por aqui. Se convertam e busquem a Deus o quanto antes, para que quando o justo juiz os chamar para estar na presença deles, não pese sobre vocês aquilo que vocês não fizeram como representantes do povo. Perfeito, perfeito. Melhor impossível. Perfeito. Um grande recado. Um grande recado. E sem contar também, pai, lembrando que São Miguel Arcanjo, dentre tantos títulos que ele tem, por exemplo, Príncipe da Milícia Celeste, Custódio e Protetor da Igreja, tem um que às vezes é muito esquecido, mas vale a pena lembrar no contexto da conversa, e ele é que vai apresentar a alma no juízo final. É ele que vai apresentar diante de Deus a alma. Ele não vai defender, ele vai apresentar a alma. Nos conduzirá, né? Nos conduzirá para Deus, para que Deus possa julgar, como aquele... Não seria esse o nome, o agente penitenciário que conduz o réu. É porque a intercessão ficará a cargo da Virgem Santíssima, né? E sempre é intercessora. Sempre, sempre. As experiências místicas de intercessão, a grande parte não é por São Miguel, mas é pela Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima, de fato, é a nossa grande intercessora. Como, aliás, nós rezamos, né? Na Salve Rainha. E aqui tem aquela experiência do sacerdote, e a igreja ainda tem estudado o que aconteceu, não é? É recente, e que ele tinha uma vida muito aparente, ele fazia encontros marianos, ele tinha grupo de oração, ele fazia vários encontros, fazia procissões. Mas como o coração do homem é um mistério, né, isso era a vida aparente. Aí, ele, celebrando a Santa Missa, ele, como só o sacerdote pode ler a leitura principal, né, ele leu, e era justamente a passagem que fala de cortar a árvore se não dá bons frutos.
Ele começou a ler e ele viu que as letras começaram a crescer diante dos olhos dele. As letras começaram a crescer e, de repente, ele entrou em êxtase. Entrou em êxtase. E aí, passou-se o seguinte filme. Ele sentiu que estava no local e ouviu uma voz masculina, né, dizendo, condenando-o. Na verdade, o que ele teve ali foi um infarto fulminante. Então veio uma voz masculina. Né? A sua sentença, o seu juízo é a condenação eterna. E ele disse que sentiu a alma gelar. Ele falou, a alma não tem corpo. A alma, depois da morte, ela não tem mais o corpo. Mas ele sentiu o gelo completo na alma, quando ele ouviu aquela voz. Não é? E ele disse, mas ele ainda teve liberdade de dizer, mas eu fiz procissões, eu rezei o terço, eu honrei a Virgem Maria. Aí a voz masculina disse, mas tudo exterior. Você nunca produziu. Isso aí. Você nunca produziu. Por fora. Por fora, isso aí. Você nunca produziu frutos. Aí vem a leitura dos frutos da missa. Você nunca produziu os frutos que eu pedi. Aí, então, supõe-se que a voz era de Jesus. Não há frutos. E aí fez-se o silêncio. E, de repente, aparece uma voz feminina. Filho. Ele rezava o Santo Terço. Mesmo que não tivesse sido com todo o carinho e amor, mas ele rezava. Não é? Alguma homenagem ele fazia. Não é? Deixe ele comigo. Dê essa alma para mim. Não é? Aí Jesus, mas mãe, quantas chances eu dei? O que mais é preciso ser feito? E Maria disse, filho, deixa ele comigo. Dê uma nova chance. E aí o padre disse, houve um silêncio, que para ele pareceu a eternidade, a um tempo curto. Não é? E Jesus disse, mãe, ele é teu. E aí ele voltou à vida. Ele já acordou e voltou à vida. Bom, não preciso dizer que esse padre mudou de fato as atitudes. As atitudes. Então, Virgem Santíssima é a intercessora. Intercessora. E intercessora nossa. Porque eu tenho um conhecido, padre, que participou de uma sessão de exorcismo, inadvertidamente, ele não devia ter ido, mas foi. O padre exorcista chamou, ele foi. E, chegando nesta sessão de exorcismo, o padre obrigou o demônio a rezar a Salve Rainha. Não é? E o demônio, então, precisou fazer, porque foi a mando, não é, do ministro da igreja. E ele disse que naquele ambiente, que é um ambiente de medo, né? Quando você tem uma manifestação satânica, mas ele conseguiu prestar atenção numa coisa interessante.
e triste ao mesmo tempo, porque o demônio rezou, salve rainha, ele conseguiu falar, porque o nome de Maria nem o demônio pronuncia. Se um padre exorcista determinar que ele reze a Ave Maria, ele vai rezar Ave e não vai falar Maria. É um nome muito puro para ficar na boca de qualquer um. E aí o demônio começou, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, olha só, vida, doçura e esperança vossa. Intercessora nossa, deles já não mais, né? Esperança Acabou. dos demônios, Maria não é. Nunca. Não, Nunca será. nunca mais. Não tem como. Aliás, muito pelo contrário, ela é que vai esmagar. Ela é o terror deles, né? É o terror, já não é. Mas muito curiosa essa Mas experiência. são detalhes, professor, que muda totalmente a nossa concepção. É isso aí, é para a gente ver que nós estamos. Veja bem, padre, isso aí muda completamente. Porque nós estamos ainda num tempo de conversão. Que Deus nos livre de, na nossa morte, sermos condenados ao inferno e termos que rezar como o espírito maligno. Já não é mais nossa esperança. Porque nós não aproveitamos o que tivemos, né? Aqui, isso aí, de fato. É de fato. E isso daí, e outra coisa, demonstra que a experiência foi extremamente verdadeira, porque por mais inteligente que seja uma pessoa, se aquela possessão fosse falsa, ela não se preocuparia com esse detalhe. Certamente, se esse possesso tivesse rezado esperança nossa, aquilo é falso. Aquilo é falso. Que era fruto da imaginação, né? Isso aí. Como tantas, né? Sabemos que de 100 possíveis possessões que aparecem, só meia é verdadeira. Nós sabemos disso. Não é? O padre Tom Quedec, que era jesuíta, o exorcista oficial da Diocese de Paris, e diz isso, eu tive 20 mil casos, né, dos quais só 10 eram verdadeiros. E ele, sacerdote, fez medicina e se especializou em psiquiatria, justamente para discernir, tem, né? Tem diferença entre os sinais psiquiátricos de uma histeria e de uma verdadeira possessão. Dá para saber, né? Aqui mesmo eu tive a oportunidade de presenciar um caso em que a família é muito pobre, a mulher estava com um caso claríssimo de possessão. A igreja é tão rigorosa com isso que o arcebispo não aceitou. E nós sabemos que o rito de exorcismo tem que ser autorizado pelo ordinário local, pelo bispo. Uhum. O arcebispo não autorizou. A família ficou até um pouco assim, porque o psiquiatra disse, isto daqui já não é mais um caso para a ciência. Isto daqui já não é um caso mais para a ciência. E mesmo assim o bispo não autorizou o rito de exorcismo. Mas veja, isso tem um detalhe. De fato, eu acho que foi muito rigoroso, mas aqui que está o detalhe. Diante desses espetáculos que a gente vê por aí, de irmãos cristãos nossos, achando que é possessão demoníaca, qualquer coisa que grita e faz histeria, não deixa de ser curioso que a igreja tenha mostrado e demonstrado, eu até concordo que foi excessivo, mas uma radicalidade, uma prudência exacerbada. Isso, exacerbar. E por quê? É justamente, ou seja, veja bem, qual é a minha concepção. Se esse arcebispo um dia autorizar um exorcismo, eu serei o primeiro a dizer, opa, isso daí é mesmo, porque é mesmo, porque
Aquele que já tinha sinais claros, ele negou, então para ele admitir, a coisa tem que estar muito violenta. Então, isso é muito interessante. Agora, essa mulher aí é uma coisa terrível, tá, pai? Terrível. Ela chegava nas paróquias se rastejando. Sagrada Eucaristia não passava da garganta dela. Terrível, terrível mesmo. Nós não sabemos o que é isso. E é terrível. O padre que ficou responsável pelo caso foi um negócio terrível. Ela subiu os degraus da escadaria da igreja, ela sentiu uma mão paralisada. Tanto que as pernas dela estavam todas roxas de dedo. Um caso terrível. E não E permitia aí, ela avançar, né? avançar, não. Ela era uma pedra e não tinha 10 homens musculosos que tiravam a... Isso é um caso gravíssimo. Gravíssimo. Eu nem sei como é que está hoje essa jovem, mas esse caso eu vi. Inclusive, enfim. Veja bem. Nós vamos marcar depois, professor, se assim o senhor permitir e nós conseguirmos, aquele nosso curso sobre o discernimento dos espíritos não saiu do meu coração e não saiu da pauta. Nós vamos fazer, nós vamos promover aqui, graças a Deus, essa nossa live hoje foi assim espetacular, porque desmistifica, e era isso que eu queria, porque entenda bem o que eu vou dizer, e eu sei que o senhor vai entender porque o senhor me conhece. Nós temos muitas pessoas que poderiam tratar desse tema, mas nós não teríamos tanta riqueza se nós não tivéssemos uma pessoa que tratasse disso com naturalidade, seriedade e firmeza, não transformando em magia aquilo que não pode ser magia, aquilo que precisa ser encarado com uma seriedade da conduta de nós que somos homens de Deus. Porque muitas das coisas associadas ao nosso adversário, ao espírito maligno, acabaram caindo no descrédito e até mesmo sendo ridicularizada pela falta de postura que muitas das vezes nós temos quando tratamos do tema. Então, ele se utiliza muitas das vezes desta linguagem mágica e até mesmo vaidosa, porque as pessoas que estudam essa realidade, elas às vezes acabam se sentindo pessoas muito poderosas contra as forças do mal, porque elas entendem, elas falam, elas dominam, e elas acabam caindo justamente naquilo que o Senhor disse que é a principal arma contra ele, que é a humildade e a obediência. Então, o que nós ganhamos nessa noite foi justamente isso. Nós não deixamos de tratar do tema, nós não deixamos de tratar do assunto, mas nós tratamos com sobriedade, nós tratamos com clareza como devem ser as coisas espirituais. E é por isso que eu quero que o senhor volte, porque o que eu estou fazendo com o meu povo? O senhor sabe justamente da minha história com Deus, da minha história na espiritualidade. E hoje eu percebo que nós precisamos dar esta contribuição, de fazermos com que as pessoas entendam que a autêntica santidade que Nosso Senhor espera de nós, ela não será construída no sentimentalismo, ela não será construída nas sensações. Nosso Senhor, num primeiro momento, eu digo, minha avó tem 94 anos. Hoje ela está já com algumas doenças da própria idade, já está ficando senil, esquecida, normal, né? E até nisso Deus é belo, porque ele vai mostrando que chega uma hora que o corpo já cumpriu o seu papel, né? Já está na hora, né? Já está se preparando. E ela sempre disse assim, que quem quer pegar passarinho não fala show. Então, Nosso Senhor, num primeiro momento da nossa vida espiritual, ele vai fazer muitos carinhos na nossa alma, ele vai nos tratar com muita predileção, com muito carinho, porque ele é pai, porque ele nos ama. Mas nós não podemos ficar mal acostumados e pararmos nisso. Porque as sensações elas podem nos trair e elas podem nos dar uma falsa sensação de que nós estamos muito bem
E quando nós nos depararmos com uma ladainha da humildade, percebermos que nós estamos muito longe do que aquilo que nós deveríamos realmente se preocupar e buscar. Claro. Então nós vamos marcar outros encontros, Vamos, professor, estarei sempre à com disposição, padre. esse nosso povo aqui, para que o Senhor nos ajude a entender Não, justamente isso, que precisamos evoluir e que o crescimento da vida de santidade vai passar pelas vias purgativa, iluminativa, unitiva, enfim. Eu quero que o Senhor venha falar com o nosso povo sobre isso, sobre as 3 vias, que eu sei que é algo claro. que encanta muito o coração do Senhor, porque faz parte da sua busca, da sua luta, e nós precisamos aprender a crescer nisso. Padre, olha, eu estarei sempre à disposição. Eu, agora, na nossa conversa, no nosso bate-papo, eu tentei passar aqui, né, a figura de São Miguel, como ele é importante na nossa vida, no nosso combate contra o mal, não só individual, mas também das próprias nações, porque aí a abrangência fica maior. Eu sei que às vezes eu viajo um pouquinho, vou para um assunto aqui, outro ali, o senhor ajuda, mas olha só, é sempre para mim um grande consolo moral, emocional, espiritual, falar desses assuntos, falar de São Miguel, falar de São José, da Virgem Santíssima. Então, eu estarei sempre, e falar sobre o discernimento dos espíritos, como o senhor mesmo disse, vamos combinar o dia, a hora, que o senhor puder, eu estarei sempre à disposição, e eu agradeço por tudo, agradeço, peço aqui a sua bênção, e agradeço, eu estarei sempre à disposição do senhor, sempre. Mas antes do senhor ir embora, eu quero fazer um Aham. pedido para o senhor. Claro. Há muitas pessoas aqui que não o conheciam, que estão aqui seguindo o padre. Então eu quero que todo mundo que está aqui, que não conhecia o professor, que não seguia o professor, que terminando a live, siga o Instagram do professor. Obrigado, padre. Eu digo sem sombra de dúvidas que nós precisamos nos cercar de gente boa. A gente sabe que a gente tem amizade com alguém quando a gente ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Uhum. Então, nós precisamos ter pessoas que queiram a mesma coisa que a gente quer. Então, sigam o professor. E eu gostaria que o senhor apresentasse para eles, porque é uma coisa que me faz muito bem. O grupo do Telegram do professor, o apostolado do professor, que eu sei que o senhor não gosta de falar, de se autopromover, mas não é uma É, autopromoção. Não é uma autopromoção, professor, porque a gente precisa falar. Porque tá bom. continua aquilo que nas Sagradas Escrituras existe. O nosso povo se perde por falta de conhecimento. Eu Então, sei, eu sei. por favor, apresente para o nosso povo tanto a Jornada dos Estudos Católicos como o grupo do Telegram, Ótimo. para que o nosso povo saiba disso. Que Tá existe bom, isso. tá bom. Muito obrigado, padre. Bom, gente, olha só. Eu tenho aqui o meu perfil no Instagram, não é? E tenho também um canal no Telegram. Quem quiser nos seguir no Telegram, se vocês forem na bio do Instagram, ou seja, vocês vão achar o meu Telegram no próprio Instagram. Na bio do Instagram tem o meu Telegram lá, é fácil, tá lá na bio do Instagram. É muito fácil, você já entra no meu Telegram, tá? E eu hoje, padre, eu ofereço 3 cursos. O grupo de estudos católicos, que tem a duração de 1 ano, e ali dentro, o que eu procuro fazer? Eu procuro mostrar para as pessoas os dogmas católicos, os principais, principalmente o que parece, mas não é, o Denorex. No meu tempo, é o que parece católico, mas não é. É o que tá por aí parecendo que é católico, ou seja, eu faço um trabalho de limpar. Vamos Porque, dizer, é um detox. Isso. E por quê? Eu não procuro esclarecer as pessoas daquilo que é terrivelmente anticatólico, porque isso aí é fácil conhecer. Mas tem coisas que são parecidas com o catolicismo. E aqui é que está o perigo. Então eu vou limpando. Pô, esse é o grupo de estudos católicos. Só que este curso está com as inscrições fechadas. Eu vou retomar, provavelmente no mês que vem eu vou abrir. Aí, se as pessoas me acompanham... aluno, hein? Não, claro, claro. Você Não, é aluno lá, hein?
Claro, padre. Aluno, assim, o senhor estará inscrito, né? Mas, assim, agora, por que é importante acompanhar o nosso Instagram? Porque toda vez que eu abro as inscrições, eu faço várias Publicações. inserções no Instagram, publicações. Então as pessoas vão ficar sabendo. Não está aberto. O outro curso é Guerra Social. Então ali eu falo do pensamento revolucionário. Como estão destruindo os nossos países, quem está destruindo, né? Esse também não está aberto. Uhum. As inscrições também não estão abertas para esse grupo. E o mais recente, que é No Caminho da Santidade. Esse é o último curso que eu abri as inscrições, mas já fechei também. No Caminho da Santidade, ensinando quais são os caminhos que se deve percorrer para chegar à santidade. Bom, resumindo, dos 3 cursos, nenhum está com as inscrições abertas, mas Nesse momento. nesse momento, nós vamos abrir? Vamos. Então, que as pessoas possam, se possível, elas possam ficar atentas no nosso Instagram, porque a gente vai ter sempre novidades ali. Tá bom, padre? O Muito senhor obrigado. conhece esse livro aqui? Claro, claro, Eu claro. comprei, sabendo da nossa live, pedi para entregar aqui, porque eu Poxa, queria padre, fazer obrigado. questão de divulgar esse novo apostolado que é a Casa Pedro Editorial. O que é isso? É, Fala pra gente. padre, essa é uma editora muito pequenininha, que eu e minha esposa, meu grande braço direito aqui, tem me ajudado. Ela que fez essa capa, ela diagramou. É uma editora muito pequena, por quê? Porque a gente não tem pretensões só, não é que a gente é contra, não, não, não. A gente não tem pretensões apenas comerciais. A gente sabe que é importante, a gente sabe que a gente sobrevive do capital que a gente consegue para poder publicar mais, para poder pagar tradutores, o senhor sabe muito bem disso. Mas a gente abriu a editora, a nossa preocupação não é única, exclusivamente comercial. Ou seja, a gente está publicando obras que a gente acredita, independentemente de ter sucesso ou não. Esse livro aí, por exemplo, o breve tratado, o breve manual de vida espiritual, do padre Masson, esse padre Masson dominicano, que foi um dos padres mais influentes que escreveu de vida espiritual, sobre vida espiritual na igreja. Todos os grandes teólogos usam o padre Masson. A diferença é que esse livro ele é pequenininho, o padre é muito objetivo, ele vai dando o conceito das coisas, fala das vias que nós atravessamos, das asceses que precisam ser feitas, dos graus de oração, como o Espírito Santo age na nossa vida, como Então, Jesus vamos age na dizer, nossa por vida. exemplo, se eu pego esse livro, que chegou essa semana, Uhum. eu pego esse livro aqui, eu quero começar a estudar a vida ascética e mística. Eu, Esse livro. eu começo com isso daqui eu vou conseguir ir para um Tanqueray, para um Garrigula Grande. Isso. Inclusive, todos eles citam o padre Masson. Só que o padre Garrigou, por exemplo, ó, o meu tá lá para dentro. São 2 volumes dessa grossura. O padre Tanqueray, o que foi publicado aqui no Brasil, é É dessa grossura. Tanqueray, né? Agora eu aprendi a falar É, certo, eu nunca mais vou falar errado. é. Padre Não, mas se bem Tanqueray. que ele é francês, é um supliciano. Então, padre Tanqueray, tá aqui, ó. Ele é grosso, ó, é grosso. Esse é o padre Tanqueray, ó, a versão portuguesa, tá? Aqui, brasileiro. Bom, então esses livros, eles são muito grossos e às vezes são excessivamente técnicos. Uma linguagem muito rigorosa, que tem que ser, tem que ser. Agora, esse livrinho aí, eu faço um livrinho porque ele é pequenininho. Ele é uma introdução, então, com ele você já conhece todo o aspecto da vida espiritual de um homem. De um homem, conforme a doutrina católica. Mas se você quiser aprofundar mais, tem essa coisa aqui que o padre está falando, eu quero aprofundar mais. Aí tem que ir para os outros. Tem que ir para os outros. Olha que coisa É um boa. manual. É um manual. Coisa boa. Professor, Graças a Deus. Padre, muito gra... obrigado por tudo, tá? Eu não tenho nem como te agradecer, padre. Muito obrigado. obrigado ao senhor pela disponibilidade. Eu sei que o senhor tem muitos compromissos, tem um apostolado, Não, tem aula, tem tudo que o senhor faz.
Mas nós vamos fazer mais vezes isso aqui. Claro, Nós claro, vamos tirar a nossa foto para o nosso povo depois publicar. claro. E depois eu cedo sim, a palavra para o senhor fazer as considerações finais, eu dou a bênção e nós encerramos a nossa Tá live. ótimo. Bom? Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos fazer a foto, depois vocês mandam para a gente. Deixa eu deixar aqui o livro, porque daí as pessoas podem depois também adquirir. Muito obrigado, padre. Muito bem. Depois eles me mandam, professor, e eu mando para o Claro, professor. claro, Tá bom? Suas claro. considerações finais. Grande professor Leonardo. Sabe que no nome do Padre, Senhor já está a sua missão, né? É um eterno penitente. pois é, pois é. Tem um poeta que costuma dizer, poesia muito bonita, inclusive, que há nomes que são destinos. Lindo, lindo, lindo. Mas não é esse o meu caso, porque ainda estou muito longe. O verso é lindo, mas não é o meu caso, porque eu ainda estou longe de ser um homem penitente, pelo menos como eu gostaria. Mas pelo menos o sobrenome, né? Mas, padre, olha só. É como o pessoal dizia para mim, né? Porque eu tenho uns padrinhos de ordenação, dentre os quais São Padre Pio de Petreutina. Eu não tive a graça ainda de ir a São Giovanni Rotondo. Um dia Deus vai me dar esse presente. Com certeza. Mas quando eu comecei a deixar a barba, as pessoas disseram assim, nossa, padre, mas por que o senhor está deixando a barba? Eu disse, porque é mais fácil eu começar a imitar os meus padrinhos por aquilo que eu consigo. Então a barba eu já consigo. Então eu começo pela barba, porque depois vai crescendo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas, olha, o senhor falou do Padre Pio. O Padre Pio teve um grande amigo que foi o Padre Domênico de Sese, está com o processo de canonização aberto. O Padre Domênico de Sese é menos conhecido. O senhor sabe que tem uma bilocação dele que foi filmada, né? Ah, é? Mas depois eu conto isso aí para o senhor. Beleza. Eu sei que todo mundo vai ficar curioso. Fica pro próximo capítulo. Tá bom, padre, olha, as minhas considerações finais são o seguinte: nos entreguemos de fato nas mãos de São Miguel, que já derrotou o demônio. Nossa Senhora só vai referendar, né? E agradecer muito ao Senhor. O Senhor sempre foi muito carinhoso comigo. Eu tenho como um pai mesmo. Um pai porque o jeito que o Senhor me trata é de um amor que me faz lembrar muito mesmo de Deus Pai e desse amor, né? Então é isto, esse símbolo visível da paternidade divina, né? Então muito obrigado pela acolhida agora nessa live. Eu me senti em casa mesmo, senti em casa, fiquei tranquilo. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras gentis, tá? Que eu não as mereço, não é coisa piegas, não é nada, eu não as mereço mesmo. Obrigado pelas palavras gentis e agradecendo também o público que ficou aqui, né, até agora. Eu sei que é um dia de semana, enfim. Então, padre, muito obrigado, a sua bênção, estarei sempre à disposição do senhor. Amém, amém. A casa é sua, volte sempre. Obrigado. A live vai ficar salva no Instagram, depois eu mando o link para o senhor. Se o senhor quiser publicar também, colocar nos seus grupos, fica à disposição do seu povo, das pessoas com as quais o senhor trata e ensina. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, de São José, seu castíssimo esposo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de Santa Gema Galgani, dos santos passionistas, a quem o professor tem tanto carinho. Desça sobre o professor, sobre a sua família, sobre o seu apostolado e sobre todos nós que aqui estamos. A proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, próxima. Padre. Deus abençoe. Dê um abraço na sua esposa. Um beijo nos seus filhos, que são lindos, viu? Obrigado. E conte sempre conosco. Obrigado, igualmente, Padre. Tchau, tchau. Tchau. Gente, e você que estava conosco aqui, amanhã, 5:50, nós voltamos para rezarmos a Quaresma de São Miguel. E às 22 horas, nós rezamos o Rosário
também conhecido como a coroa dos anjos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!